E falando nisso de transtornos, nós temos o que o Nerd Show ele acha que é o próximo grande golpe. Como que o sistema vai faturar com seus diagnósticos? Eu vos digo, preço dinâmico. Muito obrigado mais uma vez. Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Personagem muito legal, né? É um personagem incrivelmente escrito porque ele não foi pensado numa pessoa autista com Asperger. E ele é o exato forma caricata de comportamento de alguém. Mano, é um personagem autista que não foi criado para ser autista e é perfeitamente autista. Só por perguntar mesmo, na sua opinião, o que você acha da representação da psicopatia na mídia? Ela é muito superestimada. A ideia do psicopata é uma coisa muito assim... Psicopata seria o nível mais alto de loucura de uma pessoa maníaca. Você configura, você tem a ideia mental de que o psicopata é o cara que fica rindo, é o Coringa, é o cara que fica rindo e elimina pessoas rindo e tá tudo bem pra ela. Não, normalmente a pessoa mais cruel e com mais tendência a, digamos, ser fritacinos em série é o sociopata. Então a gente tem uma figura muito grande de que psicopatas e sociopatas são criaturas extremas, perigosas e são aquele alerta vermelho e, na verdade, não. Pode existir uma pessoa que é teu vizinho, que pode ter uma criança que tem esse comportamento. E bem, com um tratamento correto, assim como qualquer outro transtorno, com um tratamento adequado, esta pessoa pode vir a ter uma vida normal. Todos os transtornos mentais são basicamente demonizados pela mídia ou extremizados pela mídia para poder dar aquela sensação de alerta, de perigo, de medo que faz necessário você se defender. Tipo o TDI. O TDI ele é representado de inúmeras formas perigosas, bizarras. O único exemplo que as pessoas têm de TDI para falar é aquele maluco que foi condenado, mas aí ele fugiu e foi condenado de novo, que ele era fritacinos em série, não sei o que, e aí ele alegava ter, e alguns médicos diziam que sim, outros médicos diziam que não, e ficava nesse loop eterno aí. Então, tipo, quando se trata dessas coisas, a gente não precisa ter medo do transtorno. A gente precisa ter medo da falta de tratamento do transtorno de uma pessoa. Todo mundo pode vir a ter um transtorno. Não vou dizer que todos têm, mas todo mundo pode ter uma coisa na cabeça. E não tá errado isso. Só uma maneira que o seu cérebro aprendeu de viver. Agora você tem que tratar para ficar bacaninha e isso não te fazer mal. Ponto. Penny. Pensa no Greg, de Todo Mundo. Eu odeio a dublagem de Big Bang Theory, tá? Me perdoem todos os dubladores que trabalharam, eu odiei. As vozes não combinam com os personagens. Ficou muito estranho, desencaixado, pra mim não pegou legal. Odeio Chris, diz ele que era famoso aqui no Brasil e realmente era. Vou a uma festa de Jornada nas Estrelas. Depois da aula na casa da minha mãe. Pensa em Stranger Things, como que aqueles personagens ficaram muito marcados na história da cultura pop, né? É muito engraçado a gente E o pensar que isso como tem é a que o ver? nerd hoje em dia tá em alta. O mercado nerd hoje movimenta mais de 277 bilhões de dólares só com merchandising durante o ano. Hoje, praticamente, a bandeira nerd, que nem diz o canal Nerd Show, né? É uma coisa muito aceita. Mas nem sempre foi assim. No mesmo exemplo do Greg, do Todo Mundo Odeia o Chris, ele era um nerd que apanhava pra caramba, que ele era meio que discriminado por isso.
por ser Sim. nerdola. Isso também é retratado em várias outras histórias da televisão, do cinema. Todo mundo era até na nossa vexame vida, ser né? nerd. Porque nos anos 90, nos anos 2000, ser um pouco nerdola não era uma coisa muito boa assim não. Mas será o que mudou? Como que o excluído da escola, aquela pessoa quieta, totalmente diferente, com uns gostos meio peculiares, acabou sentando no topo da cadeia comercial? Mas será que o nerd tá sentado nessa cadeira? A verdade é que tem toda uma explicação e um termo que é o inimigo comum que a gente tem que entender para ver essa história de como o nerd chegou no topo. Da antiga Grécia até o Vale do Silício, muita água rolou por debaixo dessa ponte. Eu sinto que o nerd que era ridicularizado, ele era diminuído por pessoas que não tinham a menor perspectiva de futuro. E hoje, no ramo da tecnologia, onde o mundo se movimenta através e usando especificamente a tecnologia, a pessoa que é nerd, que já tinha esse conhecimento desde o início, ela tá muito avançada e muito à frente das pessoas. Então ela soube ganhar dinheiro com isso. Eu vejo assim. Tipo, o cara que sabia de criptomoeda em 2004 é um bilionário que não precisa fazer absolutamente nada da vida. Entende? Enquanto o cara que era o nerdó, o jogador de futebol, do não sei o que, fraturou o joelho, não conseguiu ser jogador profissional e tá trabalhando de Uber. Domingo a domingo, entendeu? Então, tipo, sabe? Eu É acho isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Eu acho que é um pouco disso. Um exemplo maior para vocês, um exemplo tranquilo. O cara que soube da Apple antes de 2010 e investiu em ações da Apple. Vocês acham que esse cara tem quanto de dinheiro hoje? Vocês acham que quanto que essa pessoa tem dinheiro hoje? Você acha que ela atrapalha? Você acha que esse nerdola atrapalha? Ele trabalha mais. Precisa. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Só que eu tô meio tipo, como é que esse assunto de nerd vai chegar em diagnóstico mesmo? Bom, né? Se você tá aqui, potencialmente você é nerd também. Eu tô aqui vestido de nerd a caráter porque a gente é meio nerdola, né? Porque é um nerd, é o que a gente show. nunca pensa sobre o que é um nerd de fato. Porque muitas pessoas falam assim, mas você não é nerd, porque você não fala de Marvel, de não sei o que no seu canal. Mas o que seria então o nerd? Eu sou nerd porque eu vou a fundo nas coisas, né? Eu sou meio e você deve ter alguma nerdice sua, que seja até com a limpeza, que ninguém faz igual você, né? Mas a verdade é que a palavra nerd não foi criada do nada. Ela foi criada nos anos 50 e não pelo motivo que você imagina que foi criado. Não como uma coisa pejorativa, mas sim em um livro de um cara muito famoso, que era praticamente o Walt Disney, mas aquelas histórias de livros, né? Que é o Dr. Seuss. Você já ouviu falar nele? Sim! Aí, vamos dizer que ele fez vários personagens famosos, né? Por exemplo, o Grinch é dele. O Cat in the Hat, que não é tão famoso aqui no Brasil, mas ele também é um personagem muito famoso lá fora. Não é que ele não é famoso no Brasil, é que ele é conhecido como aquele filme estranho lá do Gato da Cartola. E eu não lembro o nome do filme, talvez seja Gato de Cartola. Se chamava If I Run the Zoo, como se fosse, se eu dirigisse o zoológico, ele seria diferente, né? Essa parte foi por minha conta. E ele que escrevia. Tu esqueceu do Lorax? Por que tu não falou do Lorax? O Lorax é incrível! Tá tirando? Ele também que ilustrava, o personagem falava que ia buscar outros animais diferentes dos animais que estavam no zoológico. Pra ele a coisa era muito comum. E tinha uma lista bem extensa, né? Sendo que um desses animais era o nerd, né? N-E-R-D. Primeira vez que a gente viu essa palavra. Foi criado como nome próprio para um personagem que era um personagem meio ranzinza, meio diferentão, um bichinho assim que realmente não era o que você esperava de ver num zoológico, né? Pelo menos assim, eu nunca vi. Não sei o que você tem visto por aí. Mas no conceito, ele é um bicho meio esquisito, meio estranho, meio antissocial, rabugento. E como o Dr. Seuss era muito lido pela juventude, né? Depois do lançamento desse livro, esse termo começa a
modificar o termo anterior que era usado nas escolas. Que não é que os esquisitos, né, diferentes, eles só apareceram o dia que apareceu o livro. Não, eles já estavam lá. Mas antigamente o termo era os squares, ou seja, os quadradões. Nossa senhora, que cara esquisito. A partir daí ele falou assim, você é um nerd, um bichinho lá do Dr. Seuss, você é um nerd esquisitão esse cara aí, né? E o termo começou a pegar nos corredores das escolas. Era a primeira vez que essa palavra tinha sido usada para definir um diferente, uma pessoa mais esquisita. Mas que nem eu te falei, já teve o square e essas pessoas, elas sempre existiram. Não foi uma coisa que foi criada. Por exemplo, teve um cara muito famoso na antiga Grécia que era taxado como um esquisitão, né? Claro que não chamaram ele de nerd, mas ele criou algumas coisas que mais Nerdtópolis. outras e muito mais bonitas, por assim dizer. E aí eu falei com o Nerdtópolis. Você já ouviu falar no nome Diógenes de Sinope? Esse foi um camarada que viveu ali por volta dos seus 400 anos antes de Cristo e era o criador do cinismo. O cinismo? Deixa eu explicar muito bem. Ele era um cara que chegou na conclusão que a sociedade tinha coisa demais. Mas, não, tem que ficar fazendo sala pras visitas. E aí ele vivia num barril. Gastar dinheiro com isso, com aquilo, tem que ver o que o rei quer fazer. Ele é a inspiração de Chaves, caso vocês não tenham esse conhecimento, porque era o cara que se desfez de todas as coisas materiais que ele tinha de propósito pra viver na dele de boa lá. E aí ele recebeu muitos elogios, tipo, até do Alexandre o Grande. Se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. E aí o Diógenes falava, se eu não fosse o Diógenes, eu também queria ser o Diógenes. Fazer, e essas coisas começaram a cansar ele. E ele percebeu que o único jeito de viver verdadeiramente era viver tipo um animal, na natureza, assim. O que ele fez? Esse rapaz vivia lá na cidade, mas ele morava num jarro, um grandão assim, sabe? Ele, tipo Chaves, era mais ou menos isso, só que é versão Grécia, né? Ele, vamos dizer... Sim, ele é a inspiração de Chaves. Falei. E cinismo vem de canis, de cachorro, eles chamavam os cães de rua, bem dizer. O Diógenes e seus seguidores eram os cães das ruas. Era a mesma coisa de chamar os caras de vira-lata. Sabe? Que defecava na rua, não tava nem aí. Ele comia o que o pessoal dava pra ele mendigava, ele não ia atrás de trabalho. Ele vivia a vida assim, ó. Nossa senhora, todo bairro tem um Diógenes, né? Pra você falar a verdade, um cunhado que... Sim. E por isso vem o cinismo, né? Porque ele era chamado de cão. Essa palavra vem do grego e esse aí veio com o movimento do Diógenes. Pra você ter uma ideia, o quanto que esse cara não se importava... Eu sei de filosofias. Assim, olha que cara doidão, esquisito. Filosóficas. No meio da rua, né? Com menos negócio. Ai, que nojeira. Wendy filosóficas. Quem tava mandando no Império completo lá, o cara mais importante da época era o Alexandre o Grande. O Grande, quer dizer que ele era gigantesco, né? O cara era... Bosta nenhuma, tinha 1,50. Importante. Só que ele tinha lá palácios, todas as coisas, e ficou sabendo desse tal de Diógenes e falou assim, tá aí, quero conhecer pra saber por que esse cara tá fazendo esse negócio. Diz que ele chegou lá com suas carruagens, soldados, tudo dourado, né? Falou assim, oh meu Deus, que coisa apoteótica. O Diógenes vai querer alguma coisa. E perguntou, Diógenes, o que você quer? Eu te dou qualquer coisa. Ele tava lá, né, naquela pose assim, imponente, e o Diógenes falou assim, eu quero que você dá licença que você tá tampando meu sol. Ah, eu adoro isso. Fale-me o que tu querdes. Tu saia da frente. Aí assim, nossa senhora, ele falou não para o imperador Alexandre o Grande, o conquistador gigante. Só que Alexandre achou tão legal que falou assim, se eu não fosse mais o Alexandre Grande, eu queria ser o Diógenes, que esse cara aqui sabe viver a vida, né? Mas é interessante demais para nossa história. Por quê? Diógenes tem muita coisa a ver com o nerd, não com o termo, mas com uma mecânica. Por quê? O conceito do Diógenes era visto como um maluco. Que é isso? Esse cara vai fazer esse negócio aí, né? Nossa senhora, que nojo. Mas teve um cara muito tempo depois, que era o Zenão, que falou assim, ah não, essa coisa do Diógenes é legal, mas esse negócio de cagar na rua, deixar o dinheiro pra lá, eu não gosto não, eu gosto de enriquecer, gosto de ter uma casa confortável e tal, mas o conceito é muito bom. E foi ele o criador do estoicismo, porque tem um tanto de coisa histórica hoje, né? Não, isso é o estoicismo, eu não me importo, porque os bens não me importam, mas o meu iPhone tá totalmente em dia. E o Zenão meio que... Inclusive estão usando isso para vaga de emprego. Você que é uma pessoa estoica, que não sei o que.
Cala a boca, você não sabe nem o que é estoico. Purificou essa palavra e passou para outras pessoas, os imperadores, que os nobres começaram a falar assim, não, porque o estoicismo é a mais alto garbo e elegância que você pode ter para não se importar com nada. Era uma coisa que não era tão bem vista, mas com a roupagem. Meu sonho é nem ser famoso ou rico, eu apenas quero ter dinheiro bastante para eu me sustentar e ser feliz. Eu também. Meu negócio com o YouTube não é fama, é tipo poder falar sobre o meu livro, poder ter dinheiro suficiente para poder lançar os meus livros e, de novo, não por fama, mas só para espalhar uma história legal que eu fiz. E eu queria que virasse jogo. E eu tenho todo esse planejamento, esse pensamento de escalonamento, digamos assim, da minha história virar um jogo, mas não pela fama, de novo. Se for usar, digamos assim, se fosse fazer uma fórmula hoje, eu usaria o jogo estilo Genshin ali, aquele estilo que costumou a ter vários personagens e tudo mais, só que ao invés de você ter o sistema gacha, você teria uma missão complexa, tá? Pra você merecer ter aquele personagem. E aí aquele personagem seria seu. No máximo teria um sistema de skin, que é uma coisa rentável, mas não torna o jogo milionário, mas eu não tô nem aí pra isso. Só gostaria que o jogo se sustentasse e eu pudesse viver disso. Parece muito. Certa, isso aí ficou muito bom, né? Coisa que acontecia também com os gladiadores, porque tem toda aquela coisa, né? Nossa, que guerreiros, imponentes, corajosos, que eram escravizados. Eles só lutavam porque eles não tinham muita escolha. Mas ao mesmo tempo, o suor dos gladiadores era enganado. Não, gente, aqui eu vi um negócio aqui estranho. Tô olhando, mas eu não sei o que é. Engarrafado e vendido, porque pro pessoal que tinha dinheiro, isso era uma coisa sagrada, que dava virilidade, masculinidade, aquela força, né? Se você souber contar a história certa, você consegue. A parte deles vai demorar. Que demore. Tipo, pode demorar anos aqui pra eu conseguir o que eu quero. Não vai me impedir de tentar. Segue o que você quiser ao longo do tempo. Mas é engraçado. A Ascensão Nerd. Nerds Assemble. Mercadologicamente falando, e nem só na evolução da sociedade. Mas talvez a gente pode até entender um pouco mais sobre o conceito. Porque, além de comportamento, às vezes isso é muito mais central, é muito mais intrínseco, é muito mais uma característica. E essa história, segundo alguns cientistas, fontes e algumas teorias, é bem interessante. É engraçado como a cultura nerd hoje, ela é meio que muito mais por aproximação. É como se fosse uma coisa de signo. Eu me identifico tanto assim, ainda mais em época de rede social, que tem assim, eu sou tão nerdola porque eu estou fazendo isso aqui. Mas não necessariamente os comportamentos eram criados por um motivo de só querer fazer aquilo, mas muito mais por características. Mas a gente viu como é que vem a característica, como é que vem os problemas disso. Mas como é que vem a solução do nerd ascender socialmente? Normalmente a gente pode pensar que na nossa sociedade, quando uma coisa ela é excluída, mas depois ela é adotada, é só porque ela provou o seu valor, né? E meio que vamos dizer que os nerds ao longo do tempo fizeram isso por causa do trabalho duro, do trabalho bruto, muita inteligência e bastante cascalho, né? Porque várias coisas que você usa, inclusive que você está assistindo, foram criadas por esses nerds. Inclusive, a gênese dessa comunidade é lá dos anos 50, muito próxima à criação do termo nerd. Isso aconteceu no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Nossa, para nós, MIT. Eu ia errar no Massachusetts. Agora eu errei. Com a criação do TMRC, que é o Tech Model Railroad Club, que basicamente
era um clube onde esses mais nerdolinhas se juntavam para fazer ferromodelismo, fazer aqueles trenzinhos. Mas isso não era tudo, né? O negócio de trem, mano. Modificavam placas, faziam vários incrementos. Entre um tchu-tchu e outro, eles invadiam os sistemas lá dos computadores gigantescos do instituto para fazer alguns experimentos, né? Inclusive, o criador do primeiro videogame de 1962 foi um desses caras. O Steve Russell, que criou o Space War. E isso é muito interessante, porque o mercado da computação, ele meio que foi moldado nas costas dos nerds. Mas como assim? Você já deve ter ouvido falar no Vale do Silício, né? É o lugar onde as empresas de tecnologia fazem as inovações que vão vir daqui uns anos, né? Ou seja, eles pensam as coisas que nós vamos usar depois. Conhecido também como Silicon Valley. Percebeu que tinham um grande problema. Tinha líderes muito bons, tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, mas essas empresas perceberam que o trabalhador padrão, ele tem um pequeno problema para trabalhar com esse negócio, né? A pessoa que é muito normal, assim, não vai dar muito, sabe por quê? A pessoa, não tem sabor, né? Interação social, pausa pro café. O neurodivergente, ele tem um tempero, né? Ele tem um... Sabe? Ela precisa, isso aqui eu cansei, eu não vou mais mexer com esse negócio, isso aqui... E você deve perceber que o pessoal não é muito assim e que a tecnologia não segue muito esse ritmo, né? Foi a partir daí que esse nicho de mercado quebrou um pouco do protocolo de se contratar pessoas e começou a contratar um pessoal mais doido. Mas não doido de... Parou de contratar pessoas e começou a contratar nerds. Rock and roll. Esse é outro nicho que a gente pode falar depois. Mas um pessoal que era mais ligado em algumas coisas mais específicas. Por exemplo, ao invés de perguntar assim, e se você fosse um animal? Que animal você seria? As empresas de computação davam um desafio de lógica para a pessoa resolver. E aquelas pessoas que ficavam vidradas naquilo ficavam até resolver. Eles estavam percebendo que eles precisavam da pessoa antissocial, a pessoa que não precisasse parar pro cafezinho. A pessoa antissocial que eu que ela fizesse um código muito bom. Outra coisa, os computadores não eram tão visuais assim, era uma tela preta cheia de dados. A pessoa mais comum, ela não era uma caixa bizarra, feia, horrorosa. Ia ser muito interessada nisso, não ia achar os erros, mas a pessoa com aquele foco de águia ali ia achar todos os erros e fazer todas aquelas imperfeições serem analisadas e corrigidas. E olha só como é que é isso interessante. Fizeram estudos e na região ali da Califórnia, perto dessa área do Vale do Silício, depois que começaram a ter os diagnósticos, né, que foram no final dos anos 90, assim, que foi uma coisa mais forte, perceberam que a prevalência dos neurodivergentes nessa área, pelos casamentos que essas pessoas fizeram, era muito maior do que a proporção até do estado. Ou seja, normalmente essas pessoas eram neurodivergentes, que tinham alguma coisa diferente, né, na mente delas e que fazia elas serem muito boas para esse tipo de serviço. E normalmente esses eram os nerds. Estou aqui falando que todo nerd é neurodivergente? Não é isso. Não é signo. Não é tipo assim, eu sou... Mas todo neurodivergente... Tô brincando. Eu estou sentindo tão... esqueci uma coisa, sou tão TDAH. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que, estatisticamente, a origem do nerd e o modelo de comunidade nerd vem daí. Coisa que foi extrapolada depois. Mas então, qual que foi o ponto de virada? Como que uma coisa excluída se torna uma coisa meio que aclamada? Um termo que se chama comodificação de subculturas. Como assim? Vou te dar um exemplo que você vai entender na hora. Você sabe da calça jeans, né? Todo mundo usa hoje, tal, o item básico que todo mundo tem. Mas ela não foi criada para isso, para ser descolada. Ela foi criada para os trabalhadores como uma coisa bem resistente. Aqueles rebites lá, o Levi Strauss, né? Fez aquilo lá e falou assim, isso aqui é uma calça que vai durar pra caramba pra você trabalhar. Começou como trabalhador. Nos anos 50, o James Dean apareceu de... E aí hoje a gente simplesmente rasga a calça jeans porque tá afim. Jeans na televisão e todo mundo, nossa, que delinquente juvenil. E hoje as marcas gastam dinheiro em design para ver o que você vai comprar, porque é um mercado muito rico. A comodificação é quando isso passa a ter um motivo comercial. Era uma coisa excluída que agora é exaltada porque tá dando grana. O skate era uma coisa que delinquente, né? Eu fazia, não, o quê? A polícia vai dar uma batida porque o pessoal tá andando de skate. Hoje em dia é esporte olímpico e tem várias marcas que usam esse motivo para também
fazer Verdade, seus produtos. né? É muito reconhecido. O punk, aquela coisa contra a cultura, né? Cabelo daquele jeito e tal, era uma coisa dos jovens protestando porque eles não tinham trabalho, era um movimento social. Mas o que De tem repente... hoje de gente com a blusa do Ramones, né? E falando assim, não, é legal, né? Eu sou Ramones, mas não sabe direito qual que era o negócio. Isso tudo foi usado porque agora tava dando lucro. E entrando no mercado nerd, eu não sei se você sabe, mas 1996 foi um ano muito difícil para Marvel, que tinha declarado até uma falência oficial, porque o mercado de quadrinhos como um todo movimentava cerca de 250 a 300 milhões de dólares, que pode parecer muito, mas é um mercado inteiro, não era tanta coisa assim. A bolha meio que nerd parecia morta, porque até os filmes antigamente eles eram meio jocosos. Você lembra até do Fantasma, que é um filme mais... é legal, mas assim... não é aquela coisa toda. Em vista, por exemplo, dos X-Men dos anos 2000, que mostrou que aquilo ali podia dar lucro, aquilo ali foi o início da ascensão nerd. Que depois veio o filme do Homem-Aranha, que a bilheteria foi muito alta, e eles perceberam que aquilo sim podia dar muito dinheiro. Coisa que aconteceu com o primeiro filme do Homem de Ferro. Muito bom, por sinal. E a gente pode Homem de Ferro ficou muito bom, velho. falar que até o Big Bang Theory tem uma grande parcela de culpa nessa história, porque o Sheldon, ele é um personagem cheio de características, né, mas que foi tratado como uma coisa meio fofinha, e o pessoal comprou essa ideia. Todo mundo agora queria ser um Sheldon Cooper, mas ninguém ia querer ser um Sheldon. Não, ninguém quer ser um Sheldon Cooper. Para! Ninguém! Nem os Sheldons querem ser os Sheldons. Sheldon Cooper quando eles apanhavam pra caramba nos anos 80, nos anos 50. Caminho pro homem mais rápido do mundo! Que droga! Foi por isso que eu quis fazer uma reunião sobre as fantasias. A verdade é que o consumo sempre vai existir, não tem jeito, né? A gente inclusive quer isso, a gente quer se sentir representado. A maneira é como que isso é feito. Se é só vender por vender pra ganhar dinheiro, ou se é se integrar à comunidade, de entender as dores e realmente querer levantar uma bandeira, ou representar uma parcela da população. Charizard. Com certeza a FanLab, que inclusive fez essa jaqueta aqui que eu gosto bastante. Infelizmente vai ter que sair. Tudo bem, Decadinho. Valeu pela companhia, viu? Abraço, boa noite, bom descanso. Bastante do X-Men foi uma dessas empresas que entendeu a comunidade. Foi um dos exemplos raros que entendeu a estética e também o nosso amor pelas coisas, né? Mas como toda saga lendária, as histórias chegam ao fim. A FanLab, durante esses anos de existência, com certeza fez um pedacinho da sua história mais feliz. Mas como ela vai encerrar suas atividades, é a sua chance de garantir um pedacinho dessa história. Uma relíquia para você lembrar. Você sabe que a FanLab tem as lojas físicas, né? E as lojas de São Paulo vão operar até meados de julho. Eu nunca ouvi falar dessas lojas. Tatuapé, Moca, Santo André e Campinas vão até 11 de julho. Tamboré, SP Market, Morumbi e Guarulhos vão até 18 de julho. E depois desse período, o encerramento vai ser via e-commerce e também em algumas lojas da Riachuelo, né? Mas só enquanto durarem os estoques. E você tá vendo que qualidade tem, né? Tá bonito. Aproveita, que essa vai ser a última chance de você celebrar esse pedacinho da história que vai com certeza deixar muita saudade e muita qualidade. Vamos ver depois o preço. Isso que eu tô falando do mercado ser gigantesco. O mercado completo de merchandising em um ano dá mais ou menos 277 bilhões de dólares. Sabe qual que é o faturamento de toda a indústria da música global? Mais ou menos entre 26 a 30 bilhões. Isso pra você entender o tamanho do mercado que a gente tá falando. O bagulho tá grande. A gente consegue entender o presente do nerd e o que vai acontecer no futuro. Desde a história do Diógenes com o estoicismo, que teve uma vantagem ser institucionalizado, os gladiadores que eram a escória, mas que geravam um lucro ou um benefício, e um dos exemplos mais famosos é o catolicismo, que era execrado por Roma e depois adotado como religião oficial. Tudo porque em algum momento isso mostrou alguma vantagem para alguém no comando. O problema não é você ser nerd. O problema não é você consumir as coisas que são do universo nerd. A gente tem que aproveitar que a gente tem mesmo. O problema é a gente não estar com os olhos abertos para ver qual vai esse aqui ficou bom, ser hein? a próxima vantagem que vão tirar de características nossas. Na minha opinião, vem o mercado nerd 2.0, o mercado da neurodivergência. E isso já está começando a aparecer. Verdade. Como se fosse alguma coisa de signo. São condições que pessoas passam todo... Deixa eu ver. Sensory Integration, OCD, Autism, Development Disabilities,
speech delay, cerebral palsy, dispraxia. Eu tenho muitos mais transtornos que vocês todos os dias foram mencionados sofrem na lá. pele, não são por escolha, mas que daqui a pouco vão virar um signo do zodíaco e que as pessoas vão com certeza de alguma forma comercializar. Mas agora você tá preparado para saber quando estão te tirando vantagem. Ixi, mano. É complicado, velho.